Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Quero dar um aviso de antemão que a semana que vem, no domingo, para nós evitarmos aglomerações, nós vamos ter um telão lá fora, todo domingo à noite, tá bom? Então nós vamos estender os convites aos irmãos da igreja. Sei que muitos irmãos estão desejosos de congregar, mas tem a questão da aglomeração. Então nós vamos ter telão a partir de domingo que vem, tá certo? Nós vamos ter um público aqui dentro e outro público lá, ok? Então a partir de domingo, Laelso, cadê tu? Telão, Laelso. Te vira nos 30, viu? Telão. E os diáconos, semana que vem, todo mundo de serviço. Tem 13 diáconos, sem escala. No próximo domingo, como nós vamos ter telão, não faça escala, venha todo mundo. Todo mundo de serviço. Cadê os diáconos? Amém, diáconos? Amém? Escala vai funcionar só domingo de manhã e quarta. Domingo à noite, sem escala. Todos os diáconos estão convocados. Quem pode dizer amém? Amém, diáconos? Não leve a mão, é bênção. É trabalhar para recebermos bem as pessoas. Então, semana que vem, nós teremos telão lá fora e cadeira. E todo mundo que puder ajudar, vamos ajudar para receber bem as pessoas. Botar no espaçamento certo. Levar as máscaras, nós temos máscaras de reserva aqui, pode já ficar na porta com máscaras, para a gente dar a máscara a quem não tem máscara, ok? Todos abriram a palavra de Deus, Isaías 6. Gostaria que os amados acompanhassem a leitura comigo e permanecessem com suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dela, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou-me a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Para você, o que é um chamado? O que é um chamado na sua concepção? Segunda pergunta, você é um chamado? Terceira pergunta, você tem consciência das implicações do chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida? O texto que nós lemos fala do chamado do profeta Isaías dentro de um contexto de morte, de dor, dentro de um contexto de degradação espiritual e moral da nação de Israel. E Deus se revela a Isaías de uma forma extraordinária, que impactou a sua vida, de uma vez por todas, chamando-o para o ministério. E esse homem de Deus é usado por Deus para combater no contexto de Israel a falsa religião, combater a indiferença, a injustiça social e ao mesmo tempo levando uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, de restauração que somente poderia estar em Deus, em absolutamente mais ninguém. Eu gostaria que o pessoal encaminhasse o pessoal que está chegando aí, por favor. Nós temos visitantes aí chegando. Se salva a memória, parece que é a Heloína que está chegando ali. É isso mesmo. Eu gostaria que alguns da igreja cedessem o lugar. O pessoal de Irecê está chegando aí. Pronto. Vamos acomodar os nossos amados visitantes. O pastor centralense que passou meu nome aqui agora é conterrâneo de Márcia. Passou meu nome aqui. Damasceno, pastor Damasceno, seja bem-vindo. Amados, e é nesse contexto que o profeta Isaías é chamado. E eu gostaria de compartilhar nesta noite sobre o chamado. O chamado, repita comigo, o chamado.
Só vocês bem forte. Em primeiro lugar, o chamado não é autopromoção, é serviço. Há uma confusão muito grande hoje no meio da igreja, no meio dos cristãos, que as pessoas acham que o chamado específico é autopromoção, e não é. O chamado é serviço, e as pessoas esquecem desse detalhe. Se você acompanhar comigo, o versículo 9 diz assim: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Percebam que Isaías é chamado em um contexto, não é para a autopromoção, é para o serviço. Nós vivemos dias de confusão, onde as pessoas, elas muitas vezes estão na igreja prestando um serviço, aí elas são eleitas para diácono, para presbítero, ou são chamadas para o pastorado, e muitas vezes essas pessoas pioram, não melhoram, porque vê o chamado como algo para autopromoção, vê o chamado como algo para destacar e achar que é o melhor que os outros. Eu quero dizer para você, que é pastor, que é presbítero, que é diácono, você é chamado para servir, não é para autopromoção, não é para ter privilégios, é para servir ao Senhor Jesus. O chamado não é autopromoção, embora seja um privilégio extraordinário, mas o chamado é para servir. Isaías, ele vai para o meio de um povo incrédulo. Amados, muitas igrejas têm sido prejudicadas por pessoas que até serviam, mas quando é ungida para alguma coisa, se acham tal. Agora eu sou pastor, eu não posso pegar uma cadeira, eu não posso pegar uma vassoura. Nós fazemos tudo isso para servir ao Senhor Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: o chamado de Deus na sua vida não é para a autopromoção, é para o privilégio de servir ao Rei dos Reis. Amém, queridos? Servir ao Senhor não é para me deixar arrogante, não é para te deixar prepotente, é para te deixar mais humilde, mais servos ainda. Quando o Senhor te chama de forma específica, Ele está ratificando o seu chamado, a confirmação do seu ministério. É o chamado de Deus, serviço. Veja quando o que aconteceu com Abraão. O Senhor diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai do teu conforto, deixa tudo, sai e vai para uma terra que te mostrarei. Ei, o chamado do Senhor é para servir. Lembra de Moisés? O Senhor aparece a Moisés na sarça, algo miraculoso, algo extraordinário. Deus chama ele no meio da sarça, algo fenomenal, extraordinariamente extraordinário. Parece redundância, mas não é. E de repente agora ele diz: Moisés, vem e vai a Faraó, e você vai tirar o meu povo do Egito. Serviço! Serviço! Não é promoção, é serviço. É dar cara a tapa. É a ovelha saindo para o meio dos lobos. Lembra de Paulo, Atos 9? Quando o Senhor o converte, quando o Senhor o chama, e Deus fala: agora tu vai saber o que é me servir. Ele agora vai saber o que é ser perseguido por causa do Evangelho. De perseguidor a perseguido. E esse homem sofre de forma inimaginável. E ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendera o chamado de Deus. Ele entendera que o chamado era para servir ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, independente de função, independentemente de cargo, independentemente de título, ou algo mais extraordinário, é servir ao Senhor Jesus. É ser ministro da reconciliação, é ter o ministério da reconciliação, é ter o ministério de vida. E Deus te chamou, e Deus me chamou para sermos agentes de vida. Amém? Em segundo lugar, o chamado. Em segundo lugar, normalmente é no momento de crise. E nem todos sabem administrá-la. O chamado não é autopromoção, é serviço. Em segundo lugar, o chamado normalmente é no momento de crise, de adversidade, e nem todos sabem administrá-la. Veja o versículo 1. Morre o rei Uzias, querido pela nação de Israel, querido por Isaías. E de repente agora o Senhor chama Isaías nesse contexto. Em um contexto complexo, de morte, de dor. E agora Isaías, entre a dor da perca do rei, e agora ele é chamado por Deus para ser canal de Deus no meio de um povo que estava se rebelando contra o Senhor.
Esse rei era referência para Israel. Era referência para Isaías. E ele precisava de uma direção do Senhor. E assim como foi com Isaías, não é diferente comigo e com você. Muitas vezes nós somos chamados no meio da pandemia. Muitas vezes nós somos chamados no momento que nós estamos mais sofrendo. Muitas vezes nós somos chamados no momento de maior calamidade. Muitas vezes nós somos chamados em um momento que nós acharemos que jamais seríamos chamados. É assim que Deus faz. E por que Deus faz isso, pastor? Deus faz isso para mostrar para mim e para você que o chamado não faz nada dele mesmo. Nós ouvimos hoje de manhã, o chamado é aquele que vive na dependência de Deus para fazer a vontade de Deus. E quando ele é chamado por Deus, o que entende o chamado de Deus, ele morre para ele mesmo, para viver para Deus. É isso. Ele poderia ter chamado o profeta no seu auge, não, mas ele chama o profeta num momento de dor, de adversidade. Deus nos chama em momento de crise, sim. E é necessário que saibamos administrar as crises. E muitas vezes nós não sabemos administrar a crise. Muitas pessoas, por não saber administrar uma crise existencial, um problema pessoal, um vazio da alma, muitas pessoas, elas se afastam de Deus. Muitas pessoas acham que se afastar de Deus, deixar de vir à igreja, deixar de orar, de ler a Bíblia, deixar de congregar. Muitas pessoas acham que a felicidade está no mundo, está na droga, está na cerveja, no álcool, nas drogas, na prostituição, no adultério. Busca completar alguma coisa que está incompleta. Eu quero dizer para você que se Jesus não for a tua suficiência e Ele não for a minha suficiência, nada o mais é. Se Jesus não for a sua suficiência, se Jesus não te completar, nada mais dessa vida vai te completar. Porque quem tem Jesus não precisa de mais nada. Olha para a pessoa que está assinando e pergunte para ela: você já tem Jesus? Então você não precisa de mais nada. Amém, amados? Não precisa. Não precisa. Em meio à crise, o Senhor nos oportuniza na crise a amadurecer. O que aconteceu com José? Todos conhecem a história de José. É vendido pelos irmãos com 17 anos. Veja o processo. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus já sabia que José seria governador do Egito, mas para ser governador do Egito, ele não poderia saltar etapas. Ele precisava passar por um momento, por um tempo de cura, de renovo, de restauração e de amadurecimento. Então Deus permite que os seus irmãos o vendam. Ele é vendido. Agora imagine a mente de um adolescente de 17 anos ser vendido pelos próprios irmãos. Que negócio doido é esse? Agora de repente, depois que é vendido, esse homem agora é colocado na casa de Potifar. Ele acha que as coisas vão melhorar. Poxa, agora eu vou para a casa de Potifar, vou ser administrador daquela casa, de tudo dele. Ele diz que eu só não tenho direito sobre a esposa, mas tudo aqui está sobre o meu domínio. A esposa dele não me interessa, então está de boa. Ele achava que as coisas melhoraram, e o quê? Pioraram. As pessoas não entendem o chamado de Deus, não entendem o propósito de Deus. Quando Deus tem algo na minha e na sua vida, muitas coisas na nossa vida não vão melhorar, vão piorar. É para nos tratar, é para nos lapidar. Acorda para a vida. Não pule etapas. E de repente, José é assediado por uma mulher linda, diz o texto. Aquela mulher quer namorar com José, levá-lo para a cama de todo jeito. E José, íntegro diante de Deus, entendendo o chamado de Deus, ele diz: eu não posso fazer isso contra o meu Deus, nem pecar contra o meu Senhor. Ela inventa, as coisas começam a piorar. O acusa de tê-la estuprado, acusa de assédio. E ao invés das coisas melhorar, o que acontece? Ele vai para onde? Para a cadeia. Piorou. Mas tudo isso era o processo de Deus amadurecendo o seu servo para uma grande obra. Ei, você que está na luta, você que está no deserto, você que está na prova, Deus está te preparando para uma grande obra. Você ainda não está preparado, o vaso ainda não está pronto, como o pastor Roberto pregou de manhã sobre o vaso ainda não está pronto, o vaso ainda tem algumas rachaduras e precisa eliminar todas as rachaduras. O vaso precisa estar perfeito para a glória de Deus, não é perfeito aos olhos humanos, mas perfeito aos olhos de Deus, pronto para a obra. As pessoas começam e não terminam as coisas, por quê? Não está pronto. Antecipou etapas e não pode.
É por isso que muitas vezes não dá certo. Mas eu quero chamar a atenção para você, que a prova na minha vida e na sua vida não é sinal de ausência de Deus. Pelo contrário, Deus honrou José quando foi vendido. Deus honrou José na casa de Potifar. A Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. E Deus honrou José lá na cadeia. Olha aqui para mim. Deus não promete vida fácil, mas Deus diz para mim e para você que a nossa caminhada Ele levará a bom termo. Ei, Ele não promete caminhada fácil, mas chegada segura. O que vai fazer a diferença não são os desertos, o que vai fazer a diferença é a presença de Deus na nossa vida, meus amados. Em meio à tua dor, em meio à tua prova, à tua adversidade, à tua solidão, à tua depressão, não importa a situação que você está vivendo, Deus está com você, por isso que você ainda está vivo, por isso que você ainda está de pé. Deus permite. E de repente o que acontece? Aos 30 anos de idade, Deus promove aquele rapazinho escravo a governador da maior nação do mundo. Sabe por quê? Porque quando Deus tem um propósito na minha e na sua vida, o inferno pode se levantar, as pessoas podem se levantar, mas todas se levantam para cair diante do poder de Deus. José é governador do Egito. Mas ele subiu ao trono sem mágoas, sem ressentimentos, sem feridas na alma. O que é que prova isso? Que quando os seus irmãos chegam lá, ele não retribui com o mal, ele retribui com o bem. Então, enquanto você não for curado dessa ferida, Deus não vai te promover. Enquanto você não estiver livre para liberar perdão, Deus não vai te promover. Perdão é cura. Perdão é restauração. Amém? Perdão não é esquecer. Perdão é lembrar sem dor. Perdão é lembrar sem ser atingido. Isso é perdão. Porque nós não somos computadores, não tem como deletar. Ei, Deus te chamou. Não importa a forma que Deus te chamou. José, Deus chamou. Olha que forma doida. Isaías, manifestado a glória de Deus, ele viu serafim, ele viu anjo. José viu perseguição, cadeia, grades. O importante, não importa a forma, Deus te chamou. E se Deus te chamou, é o que é mais importante. Então sirva ao Senhor com alegria na tua alma. Não faça parte do problema, mas faça parte da solução. Amém? Em terceiro lugar, o chamado não pode ser confundido com a forma, mas com o propósito. As pessoas confundem o chamado com a forma. Olha Isaías, a forma que Deus chamou esse homem. Em meio à dor e alegria, a dor da perda do rei e a alegria de vislumbrar a glória de Deus, o sobrenatural de Deus, forma extraordinária. E muitas pessoas confundem o que é conversão e mudança de vida. Conversão, Deus te tira do mundo. Santificação, Deus tira o mundo de você. Isso é vida com Deus. Ele converte, nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de nós. É por isso que as pessoas estão apegadas ao mundo. Foram convertidas, mas não querem passar pelo processo de santificação, de mudança, de transformação. O que é que acontece com o chamado de Isaías? Vocês observaram aqui? O chamado veio que horas? O chamado veio depois que ele foi santificado. O chamado veio depois que ele foi purificado. Veja o texto. Do versículo 1 ao versículo 7, ele tem a visão, daí a pouco, vê a visão do anjo que pega a brasa, toca nos seus lábios, ele é purificado, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que precisava da santificação, Deus o santifica e o chama. Entrega o ministério. Deus só vai entregar o ministério na nossa mão quando nós estivermos purificados. Bote-se a sua cabeça em nome de Jesus. Não confunda a forma com o propósito. Tem gente que não valoriza as pessoas que são criadas no evangelho e crescem no evangelho e nunca desviam. Aí tem alguém que matou, que assassinou, que roubou, que estuprou, aí vem dar um testemunho. Aí a igreja, aleluia, glória a Deus, eita, Deus de poder, epa, essa aí foi uma conversão. Olha como nós invertemos os valores. Nós valorizamos a desgraça, a miséria, para depois valorizar o que Deus faz.
A pessoa nasce no evangelho, cresce no evangelho, não desviam, vem para a igreja, serve a Jesus na UCP, serve a Jesus na UPA, serve a Jesus na mocidade, serve a Jesus no meio dos senhores e das senhoras, e ninguém valoriza um jovem, uma jovem que enfrentou o mundo, que enfrentou as propostas fáceis, mas não cedeu a Satanás, não cedeu ao pecado, não cedeu às drogas, não cedeu ao álcool, não cedeu ao namoro sujo, não são valorizados. Esses são homens e mulheres de Deus que resolveram servir a Deus sem se deixar ser contaminado com o mundo, precisam ser valorizados. Amém, igreja? Não importa a forma, o que importa é o propósito. Nem todos vão passar pelas mesmas experiências. Deus não é robô. Deus chama cada um de uma forma. Bote na sua cabeça. Ah, pastor, eu acho que eu ainda não tenho um chamado porque eu não vi o anjo. Ué, nem todos viram anjo na Bíblia. Nem todos viram fogo na Bíblia. Muitos foram para o vale. Ezequiel, vem aqui, vem para o desertão, vem para o vale que eu vou falar contigo. De repente Deus vai falar contigo, sabão, lá no teu banheiro, tu tomando um banho. De repente lá na pia de roupa, lavando roupa, lava roupa todo dia, que agonia, e Deus vai falar contigo lavando roupa. De repente tirando aquele carvão da panela que está preto lá e você, Deus vai ministrando no teu coração. De repente você está passando o bombril e trazendo o brilho à panela, e Jesus está falando contigo: ei meu servo, é como essa panela que eu te quero, esse bombril aí está te limpando, é assim que eu te quero, purificado, limpo, brilhando para a minha glória. Deus tem suas formas de trabalhar. Não é a forma, é o propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado, o importante não é a forma. O importante é que Deus te chamou com propósito. Pode aplaudir a Jesus por isso? Deus te chamou com propósito. A forma não importa. Deus me chamou lá no carreiro das porcas, lá no carreiro na gameleira. Me lembro como hoje. Numa reunião de oração, no fundinho da igreja de Gameleira, eu entrei naquela reunião de oração com a mocidade, e de repente eu comecei a chorar, e eu com vergonha, enxugando as lágrimas, enquanto eu enxugava, parece que tinha um cano descendo água, e eu enxugava, e com vergonha dos jovens, e eu enxugava, e foi ali que Deus me chamou. Foi ali. Forma totalmente diferente. Não importa a forma, é o propósito. Ei! Não confunda as coisas. O fato é que, independente da forma, Deus manifesta a sua glória. É Deus quem nos capacita. Nós precisamos, como Isaías, reconhecer a nossa incapacidade. Versículo 5, ele diz: ai de mim, eu não mereço. Eu sou de impuros lábios e habito no meio do povo lábios. Ai, eu vi o Senhor. É depender de Deus, não é da nossa capacidade, amados. Isaías tinha uma missão árdua, uma missão dura. Levar a palavra de Deus, levar a mensagem a um povo terrível. Vejamos o que diz a palavra. Se você puder voltar as páginas da sua Bíblia, para o capítulo 1 de Isaías, veja o que está acontecendo aí. Vejamos como começa o capítulo 1, para que tenhamos uma noção da situação. Veja bem, se você observar o texto, as expressões e comparações, veja no versículo 2, o profeta, o Senhor falando através do profeta, ele fala que os filhos se rebelaram contra ele. Ouvi os céus e ouvi a terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Isaías ia levar a mensagem a um povo que estava revoltado contra o Senhor. Veja as expressões, versículo 3. Ele diz: olha, esse povo é irracional. Eles são pior do que jumento e cavalo e burro. Ele está dizendo: o boi conhece, está no texto, não estou chamando ninguém de cavalo e burro, olha o que diz o texto. Ele diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento também, mas o meu povo não me conhece. É nesse contexto que Isaías é chamado. Um povo incapaz de dar ouvido à palavra de Deus. Veja o versículo 4. Ele diz: quão duras foram as vossas palavras, carregadas de iniquidade, raça de malignos. O Senhor os chama de malignos. No versículo 5, fala que eles foram rebeldes.
No versículo 6, veja o texto. Diz que o pecado do povo de Israel se tornaram como feridas cheias de pus, chagas. No versículo 13, 7 a 9, ele fala como xoxa, abandonaram, desprezaram o Senhor. No versículo 13 ele diz, eu não suporto ajuntamento solene com hipocrisia. Era um povo hipócrita, e é nesse contexto que Isaías é chamado. No versículo 21 ele chama o povo de prostituto, de adúltero. O povo se prostituíra. E do versículo 28 ao 31 vocês vão ver as consequências das ações inconsequentes do povo. E é nesse contexto que Isaías é chamado. E é nesse contexto que eu e você somos chamados nos nossos dias, onde a palavra de Deus tem sido relativizada, onde o secularismo está entrando na igreja, onde a palavra de Deus é banalizada, onde o evangelho é escarnecido por muitos que se dizem cristãos, onde as pessoas estão querendo fazer uma revista na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não precisa ser revisada absolutamente nada, é a única regra de fé e prática. Mas tem muitos hereges dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, e eu quero dizer uma coisa para você aqui: a Bíblia é muito mais atualizada do que o jornal que vai sair daqui a 5.000 anos. Amém, igreja? É nesse contexto que nós somos chamados para pastorear, onde tudo é relativo, o pecado se tornou relativo. Pecado na Bíblia é pecado, desde Adão até hoje é pecado. E as pessoas estão relativizando o evangelho, secularizando o evangelho. E eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz em Mateus 6:24, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou agradamos um e odiamos o outro, não tem como. Não tem como servir a Jesus e o mundo, não tem. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Isso é relativizar o evangelho. E a Bíblia diz, lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele chama isso de mente cauterizada. As pessoas estão com a mente cauterizada. O homem quer viver com 2, 3 mulheres e está achando que está certo. O jovem quer namorar, levar a namorada para a cama e acha que está certo. Acha que está certo. Amados, que tipo de chamado é o seu? Em quarto lugar, o chamado é uma das formas de Deus tratar o nosso caráter. Veja o texto. Se você observar o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7... perceba que nesta revelação de Deus a Isaías, que ele começa a contemplar a glória de Deus, Deus está tratando o caráter de Isaías. Deus está tratando Isaías. Deus trata de forma direta a paciência do profeta. Se você observar o texto, do versículo 9 ao versículo 13, Deus está mandando o profeta para o meio de um povo rebelde. Ele está dizendo, tu vai pregar, o povo vai ouvir, não vai mudar. Olha, o povo vai ver, mas não vai conseguir enxergar. Deus começa a tratar a paciência do profeta, mostrar para o profeta que a capacidade de tocar o coração e a alma não é do homem, é de Deus. Esse livro de Isaías, a Bíblia fala que ele exerce o seu ministério por 40 anos. Durante o reinado de Jotão, Acas, Ezequias, dias difíceis. Contudo, amados, a paciência do profeta, ela é testada. Se você observar o livro de Isaías, você não vê conversão no livro de Isaías. Você vê manifestação da glória de Deus, mas você não vê conversão. Ao contrário do livro de Atos, que você vê manifestação da glória de Deus e 2.000 se convertendo, 3.000 se convertendo, e o número aumentado para tantos. Ao contrário do livro de Atos, esse homem prega, contempla o milagre de Deus, as maravilhas de Deus, mas o povo não se rende. Deus testando a paciência do profeta. Muitas vezes você vai exercer seu ministério por um período e não vai ver frutos de imediato. Mas isso não significa, amados, que nos dá o direito de nos acomodarmos. Não. Precisamos continuar orando. Precisamos continuar estudando a palavra de Deus. Precisamos continuar jejuando, nos consagrando. Precisamos continuar evangelizando, convidando as pessoas, fazendo a obra de Deus, testemunhando. E no tempo de Deus, Deus há de gerar os frutos para a glória dele. Amém? Deus testa a paciência do profeta. Deus testa a paciência dos chamados. Mas nós somos imediatistas. E por causa desse imediatismo, tem denominações fazendo loucura.
loucuras para atrair pessoas. Atrai, mas não permanece. Tem igrejas que se tornaram boates. Boates. Apaga as luzes, pinta aqui de preto, tal, bota a luz vermelha, azul, negra e aquele, ó. E não é mais adoração, agora é o quê? Apresentação. Ih, louco, e aí, beleza, é louco, e aí, doido, é assim. Pode arrastar multidões, pode encher salões, mas as pessoas entram vazias e retornam para os seus lares vazias. O que vai tocar coração, o que vai atrair as pessoas para a genuína conversão é a presença de Deus. Porque onde Deus manifesta a sua presença, o diabo se dá em retirada. Aonde Deus está presente, Ele toca os corações, amém? Luz negra, fumaça, não atrai a glória de Deus. Pode atrair pessoas. O que atrai a glória de Deus é santidade, é oração, é jejum, é clamor a Deus. Quem crê nisso? Dia 16 agora fez 10 anos que eu estou aqui em Lapão. E no meu primeiro dia aqui, eu falei aqui em Lapão, na escola dominical. Eu falei, daqui a 10 anos, pastor que pregar contra pecado, ele vai ser odiado. E eu sei que tem um bocado de gente com a cara torta para o meu lado, mas não estou nem aí, eu quero é Deus. Eu prefiro ser chamado de radical do que de liberal. Amados, terrível, quarta-feira eu preguei aqui sobre bênção e maldição. A gente quer de todo jeito, forçar a barra. A gente quer forçar a barra. A gente quer denominar uma bênção que não existe. Deus disse que comunhão há da luz com as trevas. A Bíblia diz isso, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E tem isso na Bíblia. E por que nós insistimos em querer dizer que trevas é bênção sem ser? Por quê? Por que nós insistimos? Você não pode impedir seu filho de namorar com quem ele quiser, não. Você pode impedir sua filha de namorar com quem ela quiser? Também não. Mas você pode falar para ela e para ele, filho, a decisão é sua. Mas luz e trevas não tem como se combinar. Amém? Tem crente aí? Cada um escolhe o que quiser. Pode aplaudir a Jesus, sim. Pode escolher o que quiser. Mas não é bênção. Pastor, meu avô casou com minha avó casou com meu avô não era crente, meu avô se tornou um presbítero dessa igreja. Glória a Deus. Isso não é regra, é exceção. Exceção não é doutrina. A gente está forçando a barra. Pastor Damasceno, se nós líderes não tivermos cuidado, daqui uns dias nós vamos dizer que não tem nada não amigar, ter filho, e pode me pautar que está uma benção. Está errado, meu irmão. Nós temos que acertar nossa vida com Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor? Bênção é bênção e maldição é maldição. Agora Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pode intervir na vida do indivíduo e transformar. Pode. Mas eu não posso dizer. Ivan e Simone aqui. Inclusive a camisa do Fernandinho está bonita. Aí Simone e Ivan não são casados. São namorados. Aí Ivan insiste. Aí Simone, não pastor, mas é porque é um menino bom, trabalhador, um cara... Eu sei que ele é bom, que ele é trabalhador, que é cabeção, tudo bem. Mas é servo do Senhor? É servo? Não, então não é bênção. Vocês estão entendendo o recado? Não é bênção. Mas a gente quer abençoar o que Deus não abençoou. Eu não estou mandando você praguejar seu filho, sua filha. Que isso, inclusive, já conversei com as minhas filhas. Elas sabem disso. Ó, filha, eu não posso impedir vocês. Mas lembre-se de uma coisa. Se você namorar com uma pessoa que não teme a Deus, eu não abençoo. Quer casar? Vai casar. Mas eu não compro um refrigerante. A escolha, toda escolha tem que ter consequência. Amém? Quem escolhe coisas boas, consequências boas. Quem escolhe coisas más, consequências más. Pastor, o senhor é muito doido, não tem problema, eu prefiro ser doido, mas falando a verdade. O senhor está chotando seu filho de casa. Eu não estou chotando o filho de casa, eu estou falando a verdade. E a verdade dói.
mas a gente não quer ouvir a verdade. Sabe o que foi que João falou? Vocês lembram do que João falou quando ele estava evangelizando? Oh, raça de santos, de benditos, foi isso que ele falou? Raça de víbora, que vos induziu a escapar da ira vindoura. Deus, o chamado é uma forma de Deus tratar conosco. E Deus quer tratar de mim e de você. Não importa se está difícil, peça ajuda. Pastor, está difícil, peça ajuda. Não atravessa o deserto sozinho, peça oração, peça ajuda. Não queira enfrentar o seu deserto sozinho, você não vai conseguir, você precisa de ajuda. Deixe de ser orgulhoso, deixa de ser orgulhosa. E a sua ajuda não está lá fora, está aqui dentro, na presença de Deus, na casa de Deus. Oh, amados, abra os olhos. Abra os olhos para a realidade. E por último, meus amados. E por último, o chamado do Senhor a mim na sua vida é por demais honroso, embora seja uma responsabilidade descomunal. O chamado é por demais honroso, embora seja uma responsabilidade descomunal. Eis-me aqui, o texto, versículo 8 diz, eis-me aqui. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, me envie. Pedro capítulo 2, 9, ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. No versículo 10 ele diz assim, chamado, vós que não era povo, agora sois povo. Não abra mão do chamado de Deus para a tua vida. Talvez você esteja frio, talvez você esteja com um pé no mundo e outro na igreja, talvez você esteja desgostoso, talvez você esteja chateado com alguma situação, talvez você esteja com raiva até de mim mesmo, não tem problema. Mas não abra mão de Jesus por nada. Não vale a pena trocar Jesus por nada. Eu nunca vi um abandonar Jesus para se dar bem até hoje. Eu nunca vi. Nos 10 anos que eu estou aqui em Ilapão, eu não vou citar nome por questões éticas, mas todos os meninos e meninas que eram líder de fonte, que tinha ministério nessa igreja e que entregou o ministério, estão mal espiritualmente hoje. Estão arrebentados espiritualmente. Muitos desviaram. Porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Mesmo na luta, mesmo no deserto, mesmo na dor, mesmo sofrendo, diga, Senhor, está difícil, me ajuda a carregar essa cruz. Não desista. Reflita sobre o seu chamado. É uma responsabilidade. É um privilégio, mas é uma responsabilidade incomparável. E o que vai nos fazer atravessar o deserto e andar na presença de Deus, na dependência de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus nunca chamou ninguém capacitado, Ele sempre capacitou os chamados. Ele capacitou. Moisés que eu sou, gago, de língua. E que quando eu falar, que me enviou? Ele diz, eu sou, te enviou. Resuma a história, Moisés, deixa de conversa e vai. Deus te capacita se Ele te chamou, amém? Deus capacita. Deus capacita os chamados. A promessa de Deus para mim é suficiente. O que é que Ele diz na sua palavra? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que isso não te é suficiente? Somos chamados para fazer a obra de Deus. Eclesiastes 9:10 diz o quê? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas. Porque no além para onde tu vai, não há ciência, nem projeto, nem conhecimento. É hoje, é agora, faça o que você puder fazer no reino de Deus hoje. Amanhã é outra história, é outro dia. Agora, talvez nós confundamos assovio com chamado. Não é? Será que eu ouvi um chamado? Não, assoviado. Assovio. Pessoa que foi chamada. Não, Deus me chamou para ser um pastor e agora não vai dar certo. Deus me chamou, não vai dar certo. Os chamados pelo Senhor passam pelo deserto, passam pela prova, passam pela dor, mas não abre mão do chamado, porque tem consciência de que quem o chamou é suficientemente poderoso para capacitá-lo, levantá-lo,
transformá-lo, restaurá-lo, renová-lo e enviá-lo para a glória de Deus. Tem crente aí? Chamado. Fomos chamados para fazer a diferença. Quando Deus chamou Josué, disse: Josué, Moisés cumpriu o tempo dele, agora é com você. Não te mandei eu? Vá, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que passares. Vá. Deus enche o coração do profeta, Isaías 41:10, ele diz: não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Paulo, Lucas, em Atos 20:24, o doutor Lucas escrevendo acerca de Paulo, ele diz: olha, porque para mim, olha, o importante não é o que eu tenho, não é o que eu venho a fazer, e nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi para pregar o evangelho da graça de Deus. Paulo diz: e nada tenho a vida preciosa para mim mesmo. O mais importante é o propósito, que é pregar o reino de Deus. Paulo, eu não sei o que vive. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses 1:21. Em Gálatas 2:19 ele diz: olha, sou aqui, a vida para mim não é tão importante, eu morri para mim mesmo, quanto a viver, eu vivo para Deus. E vivo esta vida na fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo de novo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquele diante de mim, eu prossigo para o alvo. Meu irmão, esqueça as mágoas, esqueça os ressentimentos, esqueça os fracassos e olhe para Jesus. Não tire os olhos do Senhor. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus levanta quem quer ficar de pé. Deus levanta quem não quer ficar prostrado diante dos problemas. O fato é que Deus me chamou, que Deus te chamou. Talvez você não tenha obedecido. Concluo quando em Mateus 4:18, quando ele vai passando e vê dois pescadores, Simão e André. Ele diz: ei, vocês dois, faz favor, deixa tudo aí. De agora avante, vos farei pescadores de homens. E eles deixaram literalmente tudo e seguiram a Jesus. A palavra de Deus para o meu e para o teu coração é: nesta noite, deixe tudo para trás que tem atrapalhado a tua caminhada com Deus. E daqui para frente, ande com Ele. O que passou, passou. Uma vida nova, caminhada nova na presença de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida aí diante de Deus. O chamado. Deus te chamou. E o chamado não é para você ter pompas. Não, não é nada disso. O chamado não é autopromoção, meu amado. O chamado é serviço. Então sirva ao Senhor com alegria. Como diz o salmista no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. O chamado é no momento de crise. Talvez hoje você esteja aí entre a cruz e a espada, não sabe que decisão tomar, mas o Senhor está te chamando para uma caminhada diferente com Ele. Em nome de Jesus. Mas você é que tem que tomar a iniciativa aí agora. O chamado não pode ser confundido com a forma. O importante é que Ele te chamou. Ele nos trata. Os desertos é a forma de Deus tratar cada um de nós. O chamado é honroso, é trabalhoso, mas não deixa de ser um privilégio de Deus a mim e a você. Você que está aqui nessa noite, talvez ferido, machucado pelas circunstâncias, pelas adversidades da vida. Eu não sei. Talvez você tenha endurecido o seu coração e não tem dado ouvido ao chamado de Deus. E eu te convido a falar como Isaías.
eis-me aqui. Envia-me a mim. Chega de altos e baixos. Tenha uma constância na sua vida espiritual. Tenha uma vida constante na presença de Deus. Não retroaja. Prossiga para o autor, para o alvo que é Cristo. Eu sei que tem muitas situações que nos chateiam, mas Deus é bem maior do que tudo isso. Então se renda, peça perdão ao Senhor, e daqui para frente, uma nova caminhada. Eu quero orar por você nessa noite. Você que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Você quer fazer uma aliança com o Senhor hoje? Entregar a sua vida para Jesus. Alguém que nessa noite quer fazer isso? Dê um sinal com as suas mãos, eu quero orar por você. Você que nessa noite quer fazer uma aliança com Jesus. Você que um dia fez uma aliança, mas por uma razão ou outra quebrou essa aliança. E hoje você quer renovar essa aliança com o Senhor. Eu quero orar por você. Alguém que tem desistido do chamado de Deus. Não importa a razão, ninguém está aqui para te julgar, para te tirar pedra. Está aqui para orar por você, para que você dê a volta por cima em nome de Jesus. Deus te chamou. E o inimigo, ele não está satisfeito. Ele não fica satisfeito quando Deus nos chama. Ele quer que a gente pereça. Mas não se entregue às propostas desse mundo e nem do inimigo. Essa palavra desafiou você em alguma área da sua vida. Você não precisa falar comigo qual foi. Mas se você foi desafiado por essa palavra, aí no seu lugar, você vai ficar de pé e nós vamos estar orando, clamando a Deus, para que Deus possa estar restituindo, restaurando o seu ministério, o seu chamado, o chamado de servir ao Senhor. Nós vivemos uma geração complexa, difícil, mas nós podemos fazer a diferença nesta geração. Nós podemos, com a graça de Deus, com o poder de Deus, nós podemos. Se essa palavra te desafiou em alguma área, eu quero orar. Aí mesmo você pode ficar de pé no seu lugar e vamos orar. Deus, muito obrigado, porque fomos chamados pelo Senhor. E nós te pedimos perdão naquilo que temos recuado. Naquilo, Deus, que não temos levado avante o teu chamado. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe, no nome de Jesus. E nessa noite, Senhor, esteja acendendo no nosso coração a chama viva do primeiro amor. A chama viva daquele chamado que, ó Deus, inundou o nosso coração, inundou o nosso ser, encheu de alegria. Deus, nessa noite nós te pedimos que o Senhor restaure esse chamado, que o Senhor ratifique esse chamado, que o Senhor restitua ministérios nesta noite, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos ser vasos de honra na tua mão, nós queremos ser vasos de bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos nessa noite. E que voltemos para as nossas casas, renovados, restaurados, vivificados, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido.